Olá pessoal, eu preparei esse vídeo que eu intitulei Os 7 Mandamentos das APIs, porque alguns alunos me pediram dicas, né, de como ir bem nas APIs, em particular nessa próxima API que vai vir, e aí eu decidi pensar em algumas orientações gerais, que na verdade não valem para uma API em particular, na verdade valem para todas as APIs, valem para as APIs de todas as disciplinas, e aí, dada essa importância, eu resolvi chamar de mandamento, né? Ainda estou pensando em rever alguns aqui, né? Dar uma adaptar, melhorar, evoluir, mas tem algumas maneiras, né, de se encarar as questões, de se fazer a prova efetivamente, que ajudam, né, e podem, de alguma maneira, melhorar as notas que vocês vão obter. Então vamos aos 7 mandamentos. Primeiro, lê atentamente o enunciado da prova. Isso aí é algo que muitos alunos, a gente percebe pela resolução, que muitos alunos às vezes passam batido em alguns detalhes, algumas informações que são passadas no enunciado, que são importantíssimas para se fazer a questão. Então, ler o enunciado, ler de forma atenta, fazer anotações, grifar, relembrar os pontos importantes ali de cada enunciado da questão, são cruciais aí para se garantir uma boa resolução. É fundamental que a gente entenda de fato o que está sendo pedido, né? Então, a primeira dica básica aí é ler de forma bastante atenta o enunciado. Segundo, na hora de resolver, na hora de escrever a sua solução para um dado problema, é fundamental escrever de uma forma clara e de forma organizada. Tem que confidenciar vocês aqui. Eu estou falando com respeito a mim, mas certamente isso vale para muitos professores. Dá uma preguiça tremenda de corrigir prova mal elaborada. Prova com garrancho, prova com rasura. Isso dificulta muito o entendimento, né, do que o aluno passou por parte do professor. E, indiretamente, isso começa a aumentar a probabilidade de você ter uma nota baixa numa dada questão. Não estou querendo dizer que se você tiver feito uma resolução muito ruim, mas de forma organizada, que tua nota vai melhorar. Mas prova organizada não vai te fazer perder ponto, né? Então, se há uma chance, a gente aumenta a chance de ganhar ponto com aquilo ali, é fundamental explorar e ter cuidado com isso. Só para dar um exemplo pontual, tem muitas RHs de empresa que na hora de fazer seleção de candidatos, quando a seleção é por currículo, por exemplo, currículos que são mal elaborados, que têm erros de português, normalmente eles são descartados sem nenhuma avaliação mais aprofundada, né? Então, porque além da questão técnica, houve ali uma preocupação com a questão do formato, tudo mais, que de alguma maneira você está ali expressando um pouco do seu perfil. Então, se você tem um mínimo de organização na sua conduta de dia a dia, certamente nos seus trabalhos, naquilo que você vai se envolver, não vai ser muito diferente. Então, fundamental aí a gente ter essa preocupação de responder aí de forma clara e organizada. Terceiro mandamento: caso, por exemplo, na leitura atenta, né, seguindo lá o primeiro mandamento, a gente encontre um possível erro no enunciado, fundamental que vocês comentem a sua interpretação, o que vocês entenderam, que acham que está equivocado no enunciado, mas, fundamentalmente, aí, não deixem de fazer a questão, né? Tem muitos alunos que, às vezes, interpretam mal, leem mal a questão, e aí tem uma interpretação equivocada, acreditam que o enunciado está errado, e aí deixam de fazer a questão e simplesmente comentam que não concordam e pedem a anulação da questão, né? Então, encontrou um problema no enunciado, comentem, coloquem suas observações do que você acha que está errado, mas não deixem de colocar a sua solução pensando na sua interpretação correta. Isso aí é crucial, porque quando o aluno deixa de fazer a questão, ele coloca em xeque o quanto ele está sabendo daquilo ali. Se fosse de fato um enunciado feito de uma maneira correta, como ele está comentando, o quanto ele conseguiria evoluir na resolução que ele está propondo. Então é fundamental não deixar de fazer a questão. Coloque as observações, é importante, mas não deixe de fazer a questão.
Quarto mandamento: não copiar trecho de código que esteja no enunciado, a menos que necessário. Há algum tempo atrás, muitos alunos reclamavam que as provas eram longas. A gente tem feito um esforço de tentar fazer provas menores, provas com questões cujo resultado seja um pouco mais compacto e que exijam menos da escrita de vocês, não deixando de cobrar o conteúdo efetivamente. Esse esforço, a cada momento a gente tem, a cada semestre, digamos, a gente tem evoluído, mas às vezes eu vejo algumas resoluções que vão num sentido totalmente contrário, resoluções de alunos, né? E aí uma delas é essa questão de copiar trecho de código. Se a questão não pedir para alterar alguma classe, algum trecho do código, se ela simplesmente pedir para você se basear naquele trecho de código para fazer a sua solução, você não deve copiar novamente, porque você copiando o código, você está perdendo tempo. Então, assim, a gente tem que dedicar tempo naquilo que é fundamental para fazer. Pode até, se tiver algum receio de não querer copiar, coloca uma observação. Olha, considerando o código que está no enunciado, e aí segue em diante. Mas não copie código à toa, porque isso é perda de tempo, pura e simplesmente. Então, vamos tentar focar naquilo que é fundamental ali para a gente garantir os nossos pontos. Esse seria o quarto mandamento. Quinto mandamento: não escrever respostas para perguntas que não foram feitas. Acreditem se quiser, isso costuma acontecer nas provas. Então, alguns alunos eles entram numa forma automática ou mecanizada de resolver as questões, gabaritos de provas anteriores, e aí eventualmente a gente repete uma questão ou modifica um pouco a questão, o aluno lê de forma desatenta, ou seja, não respeitando o nosso primeiro mandamento, e aí acaba já deduzindo, olha, essa é a questão tal, e aí, digamos, cospe ali uma solução já toda pronta de uma questão que não é a questão que está sendo pedida, né? Então, e aí com isso você eventualmente coloca mais código, coloca mais texto, mais solução, e aí está perdendo tempo em fazer aquilo ali. Então é fundamental ler bem, respeitar lá o primeiro mandamento, e, na hora de resolver, só colocar a solução para aquilo que foi pedido efetivamente. Coisas que eu costumo, por exemplo, na elaboração de algumas questões, evitar. A gente sabe que é uma boa prática, por exemplo, na hora de definir a classe, colocar os atributos de forma privada e definir métodos públicos, né, para obter e setar valores daqueles atributos, os famosos get e set. Nas provas eu tenho evitado um pouco obrigar isso aí, porque é mais tempo que você fica escrevendo. Então, se isso não for pedido explicitamente, você não precisa colocar. Havendo tempo, você quer mostrar ali que está dominando aquele conteúdo, ótimo. Mas não havendo tempo, foca naquilo que é o fundamental para se obter, naquilo que está no cerne da questão, efetivamente. Tá? Então, não vamos responder nada de forma automática. Vamos parar, respeitar o primeiro mandamento, que é da leitura do enunciado, ler de forma calma, ler de forma sem muita correria, né? E resolver somente aquilo que está sendo pedido, que é esse quinto mandamento. Sexto mandamento: resolver as questões de acordo com dificuldade de perfil. Esse é um mandamento um pouco mais geral, eu fiquei um pouco em dúvida se colocaria ele ou não, mas eu acho que vale como uma recomendação. As questões, elas são feitas por mim e pela professora Isabel, então são dois professores que elaboram as provas de vocês, e não há nenhuma preocupação com respeito à ordem das questões. Por exemplo, mais fácil vem primeiro e a mais difícil está no final, ou vice-versa. Isso não acontece, simplesmente a gente coloca as questões. Quando eu elaboro primeiro as minhas questões da prova, normalmente elas entram primeiro no enunciado, na ordem, né, da prova. Quando ela elabora primeiro, normalmente a questão dela vem primeiro. Então, não há nenhuma preocupação de organização, e aí é fundamental que vocês tenham um pouco essa malícia de analisar, baseado no que vocês têm facilidade ou dificuldade na disciplina, escolher como seguir. Por exemplo, você tem... gosta de, por exemplo, na prova se sentir seguro, né? E aí, eventualmente, é interessante você escolher aquela questão
que você tem mais domínio para iniciar a fazer, porque aquilo ali te dá segurança e aí você vai, digamos, para as outras questões com mais acreditando mais em si para resolver a questão. Isso é um caminho. Um outro caminho é você que, por exemplo, domina bem o conteúdo, acha que não vai ter muita dificuldade, e aí, por exemplo, no início de prova você está com a memória, um cérebro ali bem limpo, bem tranquilo, e quer investir a sua criação, por exemplo, naquela questão que é mais difícil, que aí você aumenta a chance de você resolver. Então você parte para aquela que você tem mais dificuldade. Então, assim, isso é um processo, digamos, muito individual. Cada um tem a sua maneira de escolher e decidir e as suas dificuldades, né? Então, é um mandamento assim um tanto mais geral, mas a sugestão aqui é de você ter um pouco mais de malícia. Levar em consideração o tempo também, isso é algo bastante importante. Então, trabalhar com o relógio, né? Você tem um número de questões, você tem um tempo para fazer e procurar tentar distribuir de uma maneira igual ou parecida, para que não haja coisa do tipo, cheguei na questão tal e não tem mais tempo, então deixo a questão em branco. E eventualmente essa questão é uma questão que você conseguiria fazer. Então é interessante ter essa malícia, né? Organizar bem as questões, organizar a maneira como se resolve a sequência, de forma a ter um melhor aproveitamento possível. Tá? E o último mandamento, que não é ou um mandamento, mas isso acontece com alguma frequência, que são alunos escrevendo pedidos para o professor nas provas, principalmente nas últimas, né? Que é quando já se tem uma nota ali que está se tentando alcançar, o aluno vai para pedindo, olha, eu preciso de tanto ponto, olha, eu passei em determinado concurso, olha, aconteceu determinada coisa, é fundamental que eu passe nessa disciplina, já faça 4, 5 vezes. Isso aí, pelo menos eu estou falando, abrindo o coração aqui para vocês, isso não me sensibiliza nem um pouco. Tá? Eu acho que todo mundo tem suas questões pessoais, né, individuais, mas a prova, a avaliação é uma questão técnica. Então você tem que se preocupar em demonstrar ali que dominou aquele conteúdo que está sendo requerido, que foi passado ao longo das aulas e está sendo requerido ali naquela prova. Então é uma questão técnica, não tem esse lado pessoal, felizmente ou infelizmente, mas isso é o fato. Então, fundamental a gente não parar para ficar fazendo esses pedidos e ainda mais. Eu já peguei prova que um aluno escreveu uma página inteira se justificando, né, do porquê que precisava passar e tudo mais, e assim, parou para escrever uma página, é um tempo que ele poderia estar se dedicando a fazer alguma das questões melhor ou fazer alguma questão que ele deixou de fazer. Então é meio que contraditório você falar que não tem tempo, ou assim, o aluno no geral, eventualmente falar que não tem tempo para fazer a prova, mas tem tempo para escrever uma página inteira de pedidos, né, para o professor. Então, assim, esses são os 7 mandamentos, as 7 dicas, digamos, que eu passo a vocês. Podem ter faltado uma coisa ou outra aqui. Eventualmente eu poderia refazer esse vídeo aqui, fazendo alguma adequação, tá? Mas no geral é isso, é importante a gente respeitar. Tem coisas que ficaram de fora, na verdade, uma coisa que vocês poderiam esperar que eu iria falar, mas eu não acho importante falar, porque eu acho um absurdo isso, que é, por exemplo, não colar, né? Na verdade, o aluno cola, né? E eu já peguei cópias de questões da minha disciplina. Quando o aluno cola, ele está ali, na verdade, colocando por terra todo um trabalho, né, que não é só do professor, um trabalho de todo o aparato aí, digamos, aí, do sistema para ofertar um bom conteúdo, para tentar formar vocês como bons profissionais, boas pessoas. E aí, assim, é um absurdo hoje, né, com toda a problemática que a gente vive aí, a gente eventualmente presenciar esse tipo de coisa. Né? O aluno tentar ali se beneficiar do sistema, se beneficiar num dado momento. Está se enganando e, infelizmente, é algo que a gente tem que abolir. Então, quando eu detecto algum tipo de situação, é zero e não tem pode recorrer, né? Mas para mim não tem apelação. Né? Então, esse tipo de coisa eu nem comentei porque eu acho isso um absurdo. Agora, todo o restante é para aquela galera que entende, né? Ou que quer aprender, que quer evoluir, que quer amadurecer. Então, para vocês valem, que é a grande maioria, né? De passagem, eu peguei muitas poucas escolas. Para vocês valem essas dicas aí para tentar potencializar aí a evolução, o crescimento de vocês e com isso o aproveitamento nas avaliações, né? Um abraço e até o próximo vídeo.